Oi, tudo bom? Eu sou o Jonatas Oliveira, sou o criador do canal Live Profissa e hoje eu vou te explicar na prática, com esse tutorial rápido, como é que você instala, configura e faz a sua primeira live usando o OBS. Se você gostar desse conteúdo, já deixa um like aqui e compartilha esse link com aquele seu amigo que quer usar o OBS, mas não consegue, aquele seu outro amigo que está querendo saber como é que faz lives profissionais. Bora lá pro conteúdo? Para baixar o OBS é bem simples. Você vai em obsproject.com, clica em Windows e ele já vai começar a fazer o download do instalador do OBS. Clicando duas vezes sobre o instalador, você vai ter um processo padrão de instalação do Windows. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas você tem que ir clicando em próximo até o final. Assim que a gente inicializa o OBS, aparece o assistente de configuração. Aqui o ideal é a gente configurar para a otimização da transmissão, que é o que a gente quer fazer, transmissões ao vivo. A resolução base de hoje em dia é 1080p, ou seja, 1920 por 1080. Eu te sugiro aqui utilizar 30 frames por segundo. Hoje a gente vai transmitir o nosso vídeo para o YouTube, então eu vou colocar qualquer chave de transmissão aqui por enquanto só para a gente avançar e vou definir como base 3000 kilobits por segundo. Depois a gente vai chegar melhor nessas configurações e vai ajustar ela para o que você precisa. Avançar. E aí ele vai começar a testar algumas informações, algumas configurações do seu hardware. Essa parte é super importante para você entender o quanto você consegue de bitrate para cada resolução. Bom, o resultado do meu teste mostrou que com o codificador de transmissão via software e com 3000 kilobits por segundo, eu consegui enviar uma resolução de saída, ou seja, a resolução que vai para o YouTube, no total de 1280 por 720, ou seja, 720p. E não é o que eu quero enviar para o YouTube 1080p. Então eu vou voltar aqui nas configurações e aumentar a minha taxa de bits para 6000 e dar preferência pela codificação de hardware. E quando eu configuro dessa forma, eu tenho, a partir de agora, a resolução de saída suportada de 1080p. Então é isso que a gente quer, vamos aplicar as configurações. A gente precisa saber de apenas alguns detalhes para a gente conseguir transmitir. O primeiro é essa área de cenas. O que é uma cena? A cena é o visual do que está indo para a sua live. Por exemplo, eu posso ter uma fonte de cor que vai ser o meu plano de fundo. E esse plano de fundo eu vou colocar um azul bem claro. Certo? E eu vou construir uma outra área aqui, ainda assim usando a fonte de cor, que vai ser, vamos dizer, que vai ser a área onde vai estar a minha webcam. E essa daqui eu vou colocar um rosa, um roxo, certo? E aí eu posso ajustar o tamanho que eu quero e você vai ver que vai ficar como se fossem camadas, uma acima da outra, certo? Eu não estou colocando aqui o conteúdo da minha webcam, mas eu estou delimitando a área onde poderia ser a minha webcam. Então eu vou colocar, por exemplo, um texto aqui, vou chamar de nome do apresentador. Eu vou escolher uma fonte legal aqui. Eu gosto muito da fonte Poppins. Então eu vou utilizar uma cor mais próxima do roxo. E eu vou colocar ele aqui embaixo e aí eu posso alterar o tamanho dele facilmente. Então vamos dizer que esse seja o layout que eu quero da minha live, onde a minha webcam está aqui e a gente vai ter aqui atrás alguma tela, algum slide ou alguma coisa do tipo, tá? E aí eu posso construir uma outra cena. Vou chamar de cena 2. E agora eu tenho duas cenas preparadas com as minhas fontes correspondentes. Eu vou renomear elas aqui, apertando F2. Vou dizer cena principal, F2 novamente, cena secundária. Para aplicar é só clicar fora, tá? E aí quando eu clico em uma das cenas, eu faço a transição, ou seja, eu mudo da cena principal para a cena secundária, como aconteceu agora, e vice-versa. A partir de agora eu já tenho duas cenas e eu posso começar a configurar o meu streaming. Aqui dentro da área de configurações, eu vou primeiro na área de vídeo. Eu preciso verificar se minha resolução base está 1920 por 1080 e a resolução de saída também está 1920 por 1080. No filtro de redução, é o algoritmo que ele vai usar para fazer um downscale caso seja necessário para a sua tela. Como a gente está usando a mesma resolução base, a gente não precisa disso. Mas, por exemplo, caso você esteja reduzindo para 720,
o que vai acontecer? Se você usar o Lanczos de 36 amostras, ele vai usar mais processamento da sua máquina. Então eu prefiro deixar no de 16 e se tiver muito ruim, coloca o de 4, 6 ou 9 amostras, tá? Eu deixo sempre no de 16. Na área de saída, a gente vai configurar primeiro a nossa taxa de bits, que ela já estava 6.000 lá, só que para enviar para o YouTube eu sugiro entre 4.000 e 6.000. Minha sugestão, inclusive, é começar com 4.500, tá? Vamos verificar se o nosso encoder está hardware, porque isso é super importante. Se a gente deixa software, quem vai fazer a codificação vai ser o nosso CPU. Só que existe um problema, o nosso CPU não é potente o suficiente para enviar 1080p dessa forma para o YouTube. Então o encoder via hardware vai ajudar a gente bastante nesse processo e vai liberar nossa CPU para outras aplicações. Na área de transmissão, a gente vai definir qual é a nossa chave de transmissão. Para fazer uma transmissão via YouTube, primeiro você já tem que ter um canal e o YouTube pede 100 inscritos nesse canal para você começar a fazer uma transmissão ao vivo. Então eu vou iniciar minha transmissão entrando em studio.youtube.com. Aqui dentro eu clico nesse ícone onde tem transmitir ao vivo. Eu vou programar uma nova transmissão. Vou criar uma nova. E vou dar um título para ela, teste de transmissão. Eu vou colocar como não listada porque eu não quero que ninguém receba a notificação desse vídeo de teste que eu estou fazendo. Eu posso colocar qualquer horário e aqui eu vou definir que não é um conteúdo para criança e vou criar o streaming. Bom, a partir do momento que ele criou, você pode clicar no seu teste de transmissão e aqui embaixo a gente vai criar uma nova chave. Essa nova chave eu vou dar um nome de teste 1080p30. Que quer dizer o quê? Que eu vou enviar 1080p, ou seja, 1920 por 1080, a 30 frames por segundo. A taxa de bit ela não vai ser variável, eu vou definir ela em 1080p. O YouTube diz pra gente que a gente pode enviar entre 3.000 kilobits por segundo e 6.000, então vai ser essa mesmo que eu quero. Agora a gente vai selecionar a chave que a gente criou, vai copiar essa chave, e vai configurar dentro da chave de transmissão. É importante a gente enviar inicialmente para o servidor primário. Caso a gente tenha algum problema no envio dessa transmissão, a gente pode tentar também o servidor de backup. Eu vou aplicar e dar OK. Vou iniciar minha transmissão. A partir do momento que iniciamos a transmissão, você vai verificar aqui esse quadradinho verde, que quer dizer que eu estou conseguindo enviar a quantidade de kilobits por segundo que eu coloquei lá no meu bitrate. E eu tenho algumas informações a mais, como a CPU, que é o quanto o OBS está usando de processamento nesse momento, o quanto de quadros eu estou enviando por segundo, então 30 frames por segundo, e quanto tempo eu estou live. Outra informação importantíssima são os quadros perdidos. Normalmente esses quadros perdidos estão relacionados à perda de pacotes pela internet. Se você quiser visualizar mais detalhes, você pode vir aqui em mostrar estatísticas, e aqui a gente tem informações mais detalhadas. Bom, vamos olhar no YouTube como é que está a informação do monitoramento. Ele está informando para a gente que a nossa conexão está excelente e eu posso vir aqui em integridade do streaming e ele vai dar mais informações. Por exemplo, ele está dizendo que a transmissão está funcionando bem e inicialmente não tinha dados. Isso é normal, porque eu realmente não estava enviando nada. Agora que eu estou enviando, ele está dizendo que está ok. Dentro da visualização, eu consigo identificar que eu estou na cena principal e eu estou recebendo áudio também. Se eu ativar o meu som... Dentro da visualização, vocês ouviram aí que tem um som retornando, né, que é o som que eu estou enviando direto para o YouTube através do meu microfone do computador. Se eu vier aqui na cena e alterar para a cena secundária, em alguns segundos essa visualização vai ser alterada dentro do YouTube Studio. Quando você envia o vídeo para o YouTube, ele demora de 20 a 30 segundos para ser processado pelo YouTube e ser mostrado na live. Então leva isso em consideração quando você estiver falando com as pessoas que estão visualizando o seu vídeo ao vivo. E aí, se você não quiser mais transmitir ao vivo, você pode interromper sua transmissão clicando no botão interromper a transmissão. E é isso. Você agora conseguiu configurar as cenas e conseguiu enviar o seu vídeo para o YouTube. Para o caso do Facebook e Twitch, é mais ou menos a mesma coisa. O que muda a configuração do serviço e a configuração das chaves de transmissão. Viu como foi fácil esse tutorial? Agora, se você ainda tem alguma dúvida, se ficou alguma questão aí em aberto para você, deixa um comentário aqui que eu vou responder para você. Ó, não se esquece, se você gostou desse vídeo, curte ele e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E se inscreve no canal se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse aqui sobre lives profissionais. Até a próxima!